que para mim, na justiça, tem um espaço muito especial pelo que faz, pelo que fez aqui no Amapá. A doutora Sueli é nossa convidada, mas hoje ela quis diferente, ela não vai falar como, né, ela vai falar como cidadã. E ela está aqui. Doutora Sueli, muito obrigado mesmo, né, por atender esse chamado e vir no nosso primeiro programa, na nossa estreia, né, conversar comigo, conversar com o povo do Amapá. Boa tarde. Obrigada, Frota. Primeiro de tudo, assim, bem-vindo de volta, depois de longos 3 anos que você precisou se ausentar. A gente sabe um pouco da história dessa necessidade de você se ausentar. Você era um homem do rádio e hoje volta numa grande estreia pela TV. Que o plantão policial, então, tenha vida longa. É um importante trabalho. O Brasil vive ainda uma bandidolatria gravíssima e nós precisamos de uma parcela significativa da imprensa denunciando o banditismo que ainda impera e o nível de violência que ceifa mais de 60 mil pessoas por ano nesse país. Então, bem-vindo e vida longa. Doutora Sueli, a gente vai começar falando, né, na condição da situação das cartas que a senhora escreveu. Foi logo até na minha chegada aqui. Eu achei super interessante, chamou a atenção de alguma forma, com a opinião pessoal, que parte da nossa sociedade entendeu e parte não. Faz parte. O que a senhora pode falar sobre essas cartas, Bom, doutora? primeiro que é assim, Frota, vamos lá. Eu não sou usuária dessas mídias sociais, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, por uma escolha, por uma opção pessoal. Bom, os nossos correios não estão funcionando bem porque nós estamos num verdadeiro lockdown, nós estamos numa quarentena severa, com medidas de restrição de ir e vir muito, muito gravosas. Então, nós não temos esses serviços tão fáceis hoje para acessar. Eu tentei falar pessoalmente com o senhor governador e eu tentei falar pessoalmente com o senhor prefeito. Não consegui. A única maneira que eu encontrei para que chegasse um apelo de uma cidadã a eles foi através de uma carta aberta, que fiz a carta aberta e publiquei pela via mais simples que tem hoje, que é a via do WhatsApp. Eu nem imaginava que pudesse dar a repercussão que deu, mas eu acho que muito bom. E você disse uma coisa, agrada a alguns, desagrada. O que me preocupou só nisso foram as ofensas pessoais que algumas pessoas fizeram. Enquanto nós estamos no campo das ideias, que elas... Sem querer interromper, essas ofensas pessoais, a senhora só ouviu ou vai tomar alguma medida? Já tomei todas as providências, estou tomando, na medida em que estou tomando conhecimento, estou tomando todas as providências. As pessoas vão ser chamadas a responder, porque elas não podem sair ofendendo pessoalmente ninguém. Não é porque é Sueli Pinho, ou seja, quem eu for. Não podem fazer isso. Então, a discussão tem que ficar no campo das ideias. Se eu sou uma pessoa que defende o não lockdown horizontal, aqueles que defendem têm que vir no campo das ideias e trazer os seus argumentos. Ok, mas fazer ofensas pessoais gravíssimas. Agora, doutora, a senhora fala do lockdown, falando dele aqui, né? Tá todo mundo aí alvoroço porque vai fechar supermercado, vai fechar posto, vai fechar tudo, trabalhar o essencial, ou seja, o hospital e a polícia. A senhora acredita que isso venha acontecer? Não vai acontecer. Nós já estamos no lockdown horizontal. Nós já estamos com medidas restritivas, assim, que eu reputo boa parte delas de ilegais. Então, nós já estamos com ela, convivendo com ela. Não há como fechar mais do que já está fechado. É evidentemente que isso foi... Eu até imagino que isso, às vezes, você chega até a pensar que é a teoria da conspiração, que pode ter partido do próprio sistema governamental. Não sei. Eu lamento se isso acontecer, mas é claro que não vai. O que acontece que está me preocupando é que a cada 15 dias nós temos uma prorrogação. Era para vencer e não vence. E aí vem prorrogação. Agora, doutora Sueli, quando a senhora se dirigiu ao governador, quando se dirigiu ao prefeito, quando se dirigiu depois à Assembleia Legislativa, aos parlamentares, sim, né? A gente calados e mudos, num silêncio gravíssimo. Fica aqui um recado aos senhores deputados e vereadores, o porquê de tão gravoso silêncio. Agora, só complementando a minha pergunta, esses decretos não são só do Amapá, né? Em outros estados também acontecem esses decretos, né? Sim. Alguns estados já começando a facilitar a situação, tá, começando a ver. Aí, e aqui no Amapá? Só que ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Hoje, com redes sociais, ninguém é bobo. E eu não sou. Lamentavelmente, para boa parte das pessoas que gostam ou que não gostam, eu tenho uma luta
lucidez e um alcance e uma inteligência. Lamento dizer isso. E a gente enxerga. É claro que há uma orquestração política por detrás de tudo isso. Há uma preocupação até, posso até acreditar que há uma preocupação. Modo em rebus. Aqui no estado do Amapá, por exemplo, a saúde sempre foi um caos. Eu estou cheia de demandas judiciais dentro do judiciário, questionando um remédio, uma consulta, um exame para um cidadão. Sempre foi ruim. Vocês sabem, vocês que são da imprensa noticiam isso dia e noite. Então, assim, a questão não é agora, a preocupação, estou preocupado com o quê? Eu já vi por diversas vezes, né? E nunca vi a senhora com máscara. Normal, não tenho medo. Lamentavelmente, para muitos que adoraria que eu tivesse medo, eu até imagino que tem muita torcida para que eu ou alguém da minha família até morra de coronavírus. Falando em família, são 11 filhos mesmo, brincadeira. Eu estou vendo aqui a rua. Nós estamos na nossa casa. Hoje é um dia feriado. Eu, inclusive, estou de férias do judiciário. Eu não quero que confunda a pessoa de Solipine com a desembargadora Solipine. Eu não quero que me leiam pelo meu cargo. São 11 filhos ou a senhora só sabe quando estão dormindo, que aí a senhora pode contar, né? Isso é uma pessoa... Não, tem que fazer a contagem. Muito animal. Estou vendo aqui gatos. São quantos gatos? Eu tenho alguns colegas magistrados que têm fazendas e que criam gados. E acho que todo final de ano eles têm que fazer a contagem. Eu também, de vez em quando, tenho que fazer a contagem. Eu tenho 11 filhos e eu falo, é claro que... A sua mãezinha está ali visitando agora, né, nesse período? 82 anos. Minha mãe mora comigo. E assim, eu falo, é claro que eu tenho preocupação. Eu sou uma mãe extremamente cuidadosa. Eu sou, na verdade, sei ver as coisas. A humanidade caminha com doenças desde sempre. Eu nunca tive medo de doenças. Eu não sou uma pessoa física com doenças, absolutamente. Eu tô até com atestado médico em mãos. Eu posso te apresentar meu atestado médico. Estou em plena saúde física e mental. Agora... Então eu quero dizer assim, não estou usando máscara, você também, eu até te liberei de usar máscara. Mas nós estamos à distância até, né? Você fica livre, evidentemente. Esses dias eu peguei aí, nós pegamos uma entrevista feita pelo próprio governador e todo mundo. Eles estavam todos sem máscaras. Aí, tá nas redes sociais aí. Doutora Sueli, né, recentemente a gente viu aí, né, o Ministério Público entrando, né, fazendo uma denúncia sobre compras, né, com superfaturamento e tudo mais. Como é que a senhora viu tudo isso? Há um aproveitamento, a senhora vê e acha que tem um aproveitamento também da própria pandemia para que outras pessoas, políticos ou coisa parecida, tirem proveito? Lamentavelmente não tem limite. Não foi lá atrás e não vai ser aqui agora. Claro que vai acontecer. E eu estou muito feliz também que, além dessas medidas com relação ao dinheiro, eu queria muito ver o Ministério Público atuando para preservar os direitos fundamentais do cidadão, do direito de ir e vir, por exemplo, do direito do cidadão de propriedade, de poder abrir o comércio, de eu, que sou uma consumidora, eu estou precisando comprar aviamentos, comprar tecidos, comprar calçados, e eu não consigo. Tiveram pessoas que se espantaram, porque a senhora falou que precisava comprar calça, sapato, aquele negócio todo. Não, eu preciso comprar coisas, eu tenho uma família imensa, eu preciso comprar coisas para a minha família, e eu não consigo, a não ser clandestinamente. Como é que eu, então, vou ter que agora ir pelos fundos de um comércio para comprar clandestinamente? Foi a mesma coisa que eu disse ao bispo. Eu não quero entrar às esgueiras pela igreja, pela lateral. Eu quero entrar numa igreja pela porta da frente. Não querem celebrar missas? Ok, mas deixem os templos e as igrejas abertas para que a gente possa ir lá, se ajoelhar ao Pai e rezar num momento tão gravoso. Não só porque as pessoas estão temerosas, porque incutiram tanto pavor nelas, mas também porque, no meu caso, a minha preocupação não é com o vírus. A minha preocupação é porque estão violando direitos fundamentais preciosos, seus, do cinegrafista que está ali, dos meus filhos, da população em geral. Não estou falando meu. Não estou lutando pela minha liberdade. Eu estou lutando pela liberdade de todas as pessoas. Doutora Sueli, o povo pergunta. Doutora Sueli, boa tarde. Por que a senhora diz que não tem medo do coronavírus? Eu não sou uma incauta, eu não sou uma inconsequente, absolutamente. Essa pergunta é muito importante que a pessoa faz. Eu tenho visto algumas manifestações nas redes sociais, bem ofensivas, desejando que o coronavírus me pegue, me mate alguém da minha família, alguém do meu filho, que eu só vou sentir quando alguém de perto for. Eu lamento que as pessoas cheguem nesse nível de manifestação. Todas as cartas que eu fiz cartas contundentes, sim, mas são cartas, em nenhum momento eu desrespeito ninguém, em nenhum momento eu faço ofensa pessoal a ninguém. Então vamos lá.
É claro, é evidente que a gente tem um respeito pela doença. O que eu quero só dizer é que eu não tenho medo. Eu não tenho medo da doença. As doenças caminham com a humanidade desde que a humanidade existe. Agora, com relação ao coronavírus, de tudo que eu já fui indagar e ler, conversar com médicos e tudo, ele é um vírus de baixíssima letalidade, que na verdade ele acaba às vezes comprometendo algum quadro de saúde de quem já tem algumas comorbidades, isso é natural. Eu falo que a gripe H1N1 é muito mais severa e muito mais gravosa do que o coronavírus, matou muito mais pessoas do que o coronavírus e ninguém falou nada. E nós estamos fazendo esse alarde com um vírus que tem um índice baixo de letalidade. Então, assim, não é que eu não tenha receio. Tenho, todo mundo tem. Mas eu digo, eu não tenho medo do coronavírus. Eu até queria, e tomara, eu vou fazer o IgG, tomara até que eu tenha contraído, para eu ficar imunizada. Tomara. Eu não tenho nenhum receio disso. Então, é essa a minha resposta. Não tenho medo do coronavírus. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bummies Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bummies Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Doutora, boa tarde. Eu queria saber se você não fica prejudicada sobre as declarações sobre o coronavírus. Eu falo que é claro, assim, que a liberdade é a coisa mais cara sobre essa existência, mais cara que a própria vida. Eu costumo dizer o seguinte, que a liberdade é tão preciosa que, para mim, no meu caso, eu prefiro morrer se eu perdê-la. Eu não estou falando da liberdade de ser presa, porque um presidiário, se eu for presa, eu falo assim, eu não vou perder a minha liberdade, eu vou perder talvez o direito de ir e vir, eu vou perder ali, eu falo, a privacidade, mas eu não estou falando dessa liberdade, eu falo da liberdade de escolher, da liberdade de pensar, da liberdade de se manifestar. Você imagina que uma jornalista, editora-chefe de um jornal, ela praticamente mandou que eu calasse a minha boca. Com que direito? Uma pessoa que se declara jornalista manda você se calar. O que ele sabe sobre liberdade de expressão? Como é que essa pessoa pode exercitar o jornalismo? Não há nada mais precioso com a sua liberdade de expressão, com a sua liberdade de ir e vir. E é isso que eu falo, eu adoeci com isso. Eu queria uma piscina de coronavírus, mas eu falei, eu não queria perder a minha liberdade. E hoje ela está castrada. O nosso direito de propriedade está cerceado hoje. Os comerciantes estão com seus comércios lacrados há 43 dias. Isso é grave. Acabei de tomar conhecimento agora que uma grande loja de material de construção local vai começar a demissão em massa. Então eu pergunto ao senhor governador e ao senhor prefeito, o que é que o senhor governador e o senhor prefeito vão fazer com essas pessoas desempregadas? O que é que o senhor vai fazer? O senhor vai dar um cargo a elas, é isso? Vai onerar mais ainda o poder público, colocando essas pessoas em cargo público, como se faz comumente? Então, essa indagação. O senhor foi à televisão, o senhor governador, e foi falar das minhas cartas.
Pois então, governador, responda para mim a minha carta que eu fiz para o senhor. Quando é que vocês vão fazer uma flexibilização com essas medidas de restrição que a cidade, o estado não aguenta mais? Outros estados muito mais ricos e prósperos que o Amapá já começaram a flexibilização. Por que que o mercado fica aberto e uma loja de aviamentos, uma loja de tecido, uma loja de calçados não pode ficar aberto? Por que nem disse um colega meu juiz, por que uma loja, uma Vicap nossa não pode ficar, que ele precisa comprar material para o pequeno terreno dele? Por que o mercado pode ficar aberto e essas lojas que não têm aglomeração não podem ficar? O distanciamento é uma coisa, vamos manter o distanciamento social, sou plenamente a favor, mas essa quarentena, esse isolamento, essa violação ao direito de propriedade, violando a nós, o direito do consumidor de consumir, como? Então, assim, nós estamos vivendo um período negro, eu falo assim, de violação aos nossos direitos fundamentais. Eu estou fazendo denúncia sobre isso junto ao Ministério da Família, junto à ministra Damares, que abriu, junto ao MPF. Já são mais de 17 mil denúncias feitas em todo o país de violação. Trabalhadores sendo presos. Enquanto eu falo assim, eu falo que os criminosos estão soltos, eles estão dominando as áreas de periferia, eles é que estão controlando e dizendo quem vem e quem vai. E o trabalhador está sendo detido porque tem que trabalhar agora de forma clandestina. Se nós vivemos num estado precário, nós estamos agora com muito mais precariedade ainda. Então é um apelo que eu estou fazendo como munícipe, como cidadã. Avalie isso, até porque essa quarentena não serviu de nada. Olha aí, vocês mesmos estão anunciando cada vez mais números. Isso, na verdade, está provado. A própria OMS hoje viu que o modelo adotado na Suécia, de nenhum lockdown, de nenhum isolamento, mas apenas de distanciamento, como foi feito no Japão, e de medidas de higiene, foram suficientes. Mas não. Parece que o que se quer é apostar no caos, quebrar o estado do Amapá, que já é um estado deficitário. Eu falo, só posso imaginar que tem interesses politiqueiros por detrás. Depois dessa resposta, que foi um verdadeiro depoimento, né? Eu acho que a resposta foi dada, né? Um apelo. Foi dado, né? Um apelo. Desembargadora, doutora Sueli, estou falando com a cidadã Sueli. Doutora Sueli, recentemente o desembargador Gilberto, né, entrou com liminar, dando a condição de abertura de uma loja de eletrodoméstico. A senhora foi a relatora e, em seguida, alguns dias depois, né, o presidente derrubou essa liminar. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Frota, nós temos uma regra na magistratura que nós, magistrados, não podemos nos manifestar sobre processos que estão na nossa relatoria. Okay. O que eu posso é explicar alguma coisa para o cidadão numa linguagem tranquila. A todo dia está aportando no judiciário pedidos feitos por sindicato de lojistas, por lojas, por cidadão, pleiteando aí algum direito que ele sente que foi tolhido dele em razão das medidas restritivas adotadas pelos decretos, tanto do prefeito quanto do governador. Então, todos os dias está chegando. Então, chegou para o desembargador Gilberto, chegou para mim, para o desembargador Torque, para todos eles chegaram. E todos nós proferimos as nossas decisões. Eu sempre fui uma magistrada muito técnica. A minha decisão está lá, quem tiver interesse vai lá e veja uma decisão extremamente técnica, sem nenhum subjetivismo, e como deve ser. Então, assim, e claro, alguns dias depois, eu não sei, essas decisões, tanto do desembargador Gilberto quanto nossa, foram suspensas pelo presidente. Ele mesmo reconhece, o presidente, que ele não poderia suspender porque não é atribuição dele. Então, quem vai dizer a última palavra agora deve ser o Supremo Tribunal Federal, que é ele hoje quem atraiu toda essa competência, principalmente em relação aí à questão da epidemia do coronavírus e esses decretos, para deliberar. Então, vamos aguardar. Isso mesmo, decisões judiciais é isso. Nenhum de nós tem apego a ela. O que acontece? Você dá uma decisão judicial e há um recurso. Doutora Sueli, eu vi, depois da publicação das suas cartas, da entrega e tudo mais, né, pessoas indagando pelas redes sociais. É como eu falei já, é como eu lembrei. Houveram pessoas contra e pessoas a favor. Sim. E
E as contas perguntaram, doutora Sueli, por que a senhora não vai no hospital sem a máscara, não sei o quê? A senhora deve ter acompanhado tudo isso. Sim. O que a senhora pode dizer para essas pessoas que lhe desafiaram então quando a senhora teve uma opinião pessoal? Elas vão comigo, vamos lá, estou à disposição. Pegue na minha mão, vamos juntas. E eu irei tranquilamente. Eu falei assim, eu me ofereci como voluntária, eu me ofereci de coração. Não tem nenhum proselitismo, nenhuma demagogia no que eu falei. Eu falei, eu não conheço as técnicas de enfermagem e tudo, mas eu falei, eu posso fazer outros serviços, não sei. Mas eu me ofereci de coração e eu estou me oferecendo. O que precisar da minha ajuda, estou aqui para ajudar. Se nós estamos vivendo, então, uma epidemia, precisa da ajuda de pessoas, estou à disposição. Na época do meu programa no rádio, a senhora era minha sócia. A senhora foi a minha primeira entrevistada em 2010 na rádio. Lá no Zé Lito, lembra? Lembro. E eu estou começando de novo com a senhora, eu agradeço muito. Espero dar sorte. Né? Vamos finalizar. Eu costumo dar sorte. Eu digo o seguinte, que eu também tenho uma maldição. Quem compra briga comigo agora tem gente aí que não quer, mal. Tem gente aí que não quer que a senhora viva 110 anos, não. Mas eu costumo dar sorte. Doutora Sueli, a gente vai... Eu já digo para as pessoas, olha, meu pai tem 87, vai fazer 88, e minha mãe 82, vocês viram passar por aqui agora, está muito bem. Eu vou viver seguramente até uns 100 anos. Então, vão ter que me engolir ainda, né? Vão ter que me engolir. Só para a gente encerrar, eu queria deixar a senhora à vontade para finalizar depois de toda uma bela entrevista. Frota, eu só queria dizer assim... E continue sócia do programa. E que eu acho importante, assim, que as pessoas procurem tomar conhecimento e olhar e ver mesmo com os olhos de querer ver tudo o que está acontecendo. Avaliem por si, não se deixem tomar. Eu falo, tem muita alienação, muita manipulação. Primeiro que é assim, enfiaram um terror 24 horas à TV. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que estão escondidas embaixo da cama, com medo de contrair o vírus, como se ele estivesse numa nuvem radioativa e fossem tomá-las por inteiro. Então, eu quero que essas pessoas saibam que eu tenho respeito por esse medo que elas têm. Mas eu também quero que respeitem o medo que eu não tenho. Eu sei que a humanidade tem 3 tipos de medo. Os 3 medos mais terríveis que a humanidade enfrenta. O de morrer, o do escuro e o de falar em público. Eu não tenho nenhum deles. Eu não tenho medo nem de morrer, eu não tenho medo de escuro e não tenho medo de falar em público. Então, assim, pena, eu falei assim, até seria bom se eu tivesse. Até bom se eu não fosse tão lúcida. Eu até seria mais feliz. Okay. Mas então, assim, o que eu quero é que as pessoas não se deixem manipular. Pensem por si, avaliem os fatos, sejam críticas. Eu falo, muito cuidado, porque vocês podem estar sendo induzidas a erro. Ok. Olha, chegamos ao final do nosso programa, do nosso primeiro programa, de muitos que vêm por aí. Eu gostaria de lembrar só aos nossos telespectadores que nós vamos ter belíssimas entrevistas no decorrer da nossa programação, como essa, e também vamos ter, uma vez por mês, um quadro. Esse quadro nós vamos mostrar, tá? Um crime que teve grande relevância aqui no estado e que você pode me ajudar através do meu WhatsApp, sugestionando, né, um crime tal, para a gente poder contar a história em capítulos. Nem que leve um programa, 2 ou 3. Vamos falar também de erros judiciários, são raros, mas vamos falar sim também e contar essa história do começo ao fim. Então tudo isso vai fazer parte da nossa programação. Eu queria encerrar agradecendo a direção da TV Tucuju, que acreditou na gente, deu esse espaço na TV, no canal 24, para que a gente possa iniciar uma nova jornada. Fica com Deus, obrigado. Amanhã, Coronel Edilelson, Corregedor-Geral da Polícia Militar, aqui comigo, às 3h30 da tarde, no 24. Até mais. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção.
Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bunny's Magics Premium.